Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu estou ótima com a graça de Deus. Vamos de mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir e, se possível, compartilhar para que nós possamos alcançar mais vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento nós nos colocamos em tua santa presença, reconhecendo, meu Pai, que o Senhor é o único dono de toda sabedoria. Meu Deus, fala conosco neste momento, que teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, venha falar conosco de uma forma profunda e simples ao mesmo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Eu queria dar início lendo uma passagem que eu gosto muito, Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 10. Ontem, meus irmãos, a minha filha falou assim: mãe, como que você começa um canal falando logo de Apocalipse? Eu falei: filha, eu preciso falar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu não sei o dia da manhã. Então, a minha parte, eu estou sendo aqui como atalaia para você, anunciando aquilo que está escrito aqui, que eu vou ler para você. Olha o que fala. Apocalipse 22, a partir do versículo 10, disse: E disse-me, não seles, não feche as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Bom, se a própria palavra está falando aqui, que não é para nós selarmos, não é para nós pararmos de falar sobre esta palavra, sobre esse livro de Apocalipse, quem sou eu para não falar? Amém? Então vamos dar início aqui à aula. Hoje nós falaremos sobre o juízo final. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 12. No versículo 36, digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, salvo, e pelas suas palavras você será condenado. Aleluias. E aí, eu queria só colocar pra gente qual que é a importância, Liliane, do julgamento final. Qual a importância? Há duas importâncias aqui no juízo final. Primeiro, revelar o poder divino do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Segundo, definir onde muitos irá passar sua eternidade. Onde você passará a sua eternidade? Já parou para pensar? Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Muitos de nós nos programamos para passar o final do ano na praia, no resort, em Dubai, em lugares tão importantes, muitas vezes tão chique, tão refinado. Nós nos programamos muitas vezes o ano inteiro para passar esse dia, apenas um dia ou 3 dias que são especiais para nós. Agora a pergunta que eu faço é: já parou para pensar aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Você já se programou para isso? Aonde você vai passar a sua eternidade? Que destinos terá a tua alma? Hã? Que destino terá a tua alma? Se com Cristo na eternidade ou com Satanás e os seus demônios? Aonde? Bom, é bom nós lembrarmos também que no conceito dos antigos da Bíblia, no Antigo Testamento, eles não tinham o conhecimento sobre a eternidade. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 17, quando Salomão já estava velho, olha o que ele falou: por isso, a vida começou a não valer mais nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Então, Salomão, ele estava praticamente nos fins do seu tempo, estava um pouco depressivo, e ele começou a falar sobre isso, que a vida não tinha nenhuma serventia. Por quê? Mas tem sim, a nossa vida tem uma serventia. Nós estamos nos preparando aqui na terra para passar a eternidade com Cristo. Então, para eles, a morte era o fim de tudo, mas para nós não. A morte, irmãos, a morte é um assunto que fascina e assusta ao mesmo tempo muitas pessoas. Ninguém quer falar sobre a morte. Cada vez que um bebê nasce, ainda que seja difícil, nós temos que pensar que um dia
essa é a certeza, que assim como ele nasceu, um dia ele vai morrer. Como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do 1 e o 2, fala, é tempo de nascer e tempo de morrer. Então, hoje eu sei que eu estou viva, mas há uma certeza que um dia eu vou morrer, sim. Então, cientistas, não sei se você sabe, cientista de todo mundo tem tentado prolongar a vida do ser humano, levando em consideração que o ser humano ele já viveu na Terra 969 anos. Agora, comente aqui embaixo, quem você acha que viveu tanto tempo aqui? Hã? E aqui, irmãos, quando nós entendemos sobre isso, pessoas hoje em dia no mundo com muito dinheiro pagam para ter o seu corpo ou até mesmo o seu cérebro congelado pelo Instituto da Ciência. A intenção deles é o quê? A intenção deles, desse povo, é fazer com que essas pessoas um dia possam voltar ao mundo dos mortos. Um dia possa ressuscitar. Esse estudo é conhecido como criogenia humana. É uma técnica de manter o cadáver congelado há anos, irmãos, para quem sabe um dia ressuscitar. E eu não sei se você sabe, mas hoje, eu fiz uma pesquisa hoje, que no momento existe 700 pessoas oficialmente congeladas para serem ressuscitadas no futuro um dia. E só para você ter noção, o valor de todo esse procedimento, desse congelamento, é mais ou menos em torno, mais ou menos, 200 mil para congelar o corpo inteiro. E, em alguns casos, eles congelam apenas o cérebro. Então, olha o que a ciência tem buscado. Será que a ciência vai conseguir trazer vida ao ser humano, aquele que já morreu? O que você acha? A Bíblia diz que a ciência tem se multiplicado muito, mas nós conhecemos a Bíblia e a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Aleluia. Mas nós também vimos aqui em Apocalipse que vai acontecer uma situação aqui e que vai acontecer mais ou menos isso. Então, vamos deixar essa curiosidade aí para a próxima aula, amém? Então, meus irmãos, define-se a morte como a separação do corpo e da alma, a partida do espírito e do corpo. A Bíblia, ela se refere a 3 tipos de morte. Nós somos tricotomia. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. A morte física é o término da vida. É o término da vida. Acabou. A partir desse momento, o sopro de vida volta para o pó. Lá em Eclesiastes 2:7 fala sobre isso. O espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus quem o deu. Então, quando a pessoa morre fisicamente, o corpo volta para a terra e o sopro de vida volta para Deus quem o deu. A morte espiritual já é outra coisa. A morte espiritual, ela ocorre no plano espiritual e ela consiste na separação do espírito do homem e de Deus. Toda a humanidade, hoje, a maioria da humanidade, ela se encontra nessa condição, na morte espiritual. Por quê? Porque não entregaram a sua vida para Cristo. O próprio Cristo falou sobre isso. Porém, Jesus falou, lá em Mateus 8:22, ele falou, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava falando para os seus discípulos que todo mundo estava morto espiritualmente. Lembra lá no Jardim do Éden, quando o Senhor falou que se ele comesse da árvore do bem e do mal, ele ia morrer? Bom, nós sabemos que Adão ele não morreu fisicamente, mas foi uma morte espiritual. Aleluias. Então, existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Essa morte aqui eterna, ela acontece no além, que é a separação total de Deus e dos seus favores, sobre a punição para sempre. Então, a Bíblia chama da segunda morte e também conhecida como lago de fogo. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, fala sobre isso. Então, se o fim da carne é o pó, há uma esperança para a nossa alma. Ainda que eu morra, há uma esperança para a minha alma. Aleluia. E a decisão está em mim.
E a decisão está em você, aleluia. E é neste momento, é neste julgamento que Deus dará o destino final para a nossa alma. Aleluia. Por quê? Porque a nossa alma, ela é eterna. O corpo volta para a terra. O sopro de vida volta para Deus. E a nossa alma, para onde ela vai? Ela vai para a eternidade. Isso é o que nós esperamos. E a pergunta que eu faço é: para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma, Liliane? Lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 9, a partir do 10 diz: Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como neve, o cabelo era branco como lã. Seu trono era envolto entre fogo. Aleluias. As rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Aleluias. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, o profeta Daniel, um dos profetas maiores, ele teve essa visão e ele viu exatamente o trono de Deus. Ele viu exatamente o dia do juízo final. E ele falou o quê? E os livros foram abertos. Que livros são esses, Liliane? Que livros são esses? É o livro da vida e o livro das obras, como diz aqui em Apocalipse. Então, muitos por não acreditarem na eternidade, vivem aqui nessa vida como se nunca fosse prestar conta da vida. Aleluia. Mas a única verdade é que nesse tribunal não tem como fugir. Eu posso fugir de qualquer lugar, mas desse tribunal de Cristo, todos nós prestaremos conta da nossa vida aqui na terra. Aleluia. Então, quando nós fazemos da nossa vida aquilo que nós queremos, aquilo que der na nossa telha, eu faço a minha vida o que eu quero, eu mando na minha vida, eu digo o que eu quero, eu faço o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Quando eu faço isso com a minha vida, eu estou exatamente dizendo que nunca vai existir o juízo final, que nunca eu vou prestar conta daquilo que eu vivi aqui na terra. E a Bíblia diz que nós somos dispenseiros aqui na terra. Nós somos dispenseiros, somos responsáveis por algo que não é nosso. Aleluia. Nada é meu. Aleluia. O corpo não é meu. O marido que eu tenho também não é meu. Aleluia. A casa que eu tenho também não é minha. Os filhos que eu tenho também não é meu. Quer dizer, nada é meu. Nós somos dispenseiros. Nós estamos cuidando daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Porque o dono chama Deus. Ele é o dono de tudo. Até o sopro de vida que hoje eu respiro e que você respira é de Deus. Isso quer dizer que todos nós iremos prestar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos aqui na terra. Então, o primeiro livro, ele abre-se. Abre-se da vida, aleluia. É o livro da vida, aleluia. Então, o teu nome, o meu nome, ele tem que estar lá. Porque se ele não estiver lá, o meu destino ou o teu destino já está predestinado. Já está concretizado, que é o lago de fogo. E este livro, aqui o livro da vida, ele vai dizer o dia e a hora que você entregou a sua vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus em algum momento da sua vida? Quantos anos você tem? 20, 30 anos? Você já entregou a sua vida para Jesus? O teu nome está lá no livro da vida, meu irmão e minha irmã? Aleluia. Por quê? Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, Liliane. Por que eu preciso entregar a minha vida para Jesus? E lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus, ele veio na terra para nos entregar salvação. Isso quer dizer, se você não entregar a sua vida para Cristo, você não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E eu sinto informar para você que me acompanha, aleluias, Maria, por mais que eu ame ela, que ela é agraciada, que ela é maravilhosa, ela prestou seu ventre para o Filho de Deus, por mais que eu ame Maria, Maria não salva.
Por mais que eu ame José ou qualquer outro apóstolo, Pedro, Paulo, importante, ainda que eles sejam importantes, eles não salvam. Eles não têm o poder de salvar ninguém. Aleluias. Então, a minha salvação está no nome de Cristo, somente no nome de Cristo, porque ele foi o único que morreu na cruz por nós. Maria não morreu na cruz, Paulo não morreu na cruz por nós, apenas Jesus Cristo. E é por isso que você precisa entregar sua vida para Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, diz: E aquele que não foi achado escrito, quer dizer, tem que estar escrito. Se não tiver escrito, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha que coisa, meus irmãos. Então, queremos o nosso nome em tantos lugares importantes. Já parou para pensar? Nós queremos que o nosso nome esteja num certificado de doutor, de advogado, de ilustre. Nós queremos os melhores diplomas, que o nosso nome esteja ali no maior diploma. Aleluias. Mas o único lugar que importa que o nosso nome esteja escrito, totalmente escrito, é no livro da vida. Aleluias. Não importa quanto certificado você tenha, importa que teu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluias. Se o teu nome não estiver lá, aleluias, Deus está te dando hoje uma oportunidade de você escrever o seu nome no livro da vida. Aleluias. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, diz: Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então os apóstolos chegaram animados, felizes, porque eles estavam orando e colocando a mão sobre as pessoas enfermas, endemoniadas, e os espíritos imundos estavam saindo. Eles chegaram alegres, se sentindo poderosos. Aí Jesus repreendeu: não se alegre por isso. Não se alegre apenas por isso, mas se alegre se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Aleluia. Não importa se nós somos usados, se nós somos cheios de poder, importa que meu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Então, não se impressione com sinais. Não se impressione com sinais. Certifique-se se o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Já o livro das obras é diferente. Aleluia. Já no livro das obras estão lá todos os registros de como nós vivemos aqui na terra. Aleluia. Está escrito tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo o que eu falo, aleluia, até o que eu penso está escrito no livro das obras. Não é apenas o que nós fizemos, mas é a intenção que nós fizemos. Olha que forte, meus irmãos. Então, aquele dia, por exemplo, que houve adultério, está lá. Aquele dia que caímos na tentação está lá. Aquele dia que você bebeu, que você usou droga, que você fez qualquer coisa de errado, eu não sei, mas está lá. Por quê? Nós podemos não saber, mas o nome está lá, está tudo escrito, está tudo lá registrado no livro das obras. Então, aquele dia que, infelizmente, você foi pego fazendo algo de errado ou pegando algo que não era teu. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, está lá. Está lá todas as nossas mentiras. Está lá aquela tarde de mesa que você sentou com as suas amigas e só ouve fofoca, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, falando mal de todo mundo. Está lá. Infelizmente ou felizmente, está lá. Porque Deus, ele tem registrado tudo. Deus registra os nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos está registrado no livro das obras. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, diz: Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo final. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, também diz: Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizemos, até aquilo que fizemos em segredo, em secreto. Quer dizer,
Todos os nossos pensamentos, quer seja bom, quer seja mal, está escrito no livro das obras. Aleluia. Então, se nós soubéssemos, irmãos, que nós daremos conta de cada palavra que nós falamos, nós ficaríamos mais calados. Isso Deus falou para mim. Fique calada. Aleluias. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 22, diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal de Cristo, a esse tribunal, não o tribunal de Cristo, mas o tribunal do juízo final. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Quantas pessoas olham para outras e falam assim: você é um bosta, você não é nada, é um burro, é um idiota. Irmãos, pelo amor do Senhor Jesus, tenham cuidado, leiam a palavra de Deus. A Bíblia está falando que qualquer irmão que xingar o outro irmão vai ter que prestar conta no dia do juízo final. Aleluias. E sabe o que, infelizmente, irmãos, mais levará as pessoas para esse juízo? A nossa língua. O que mais levará nós no dia do juízo final será a nossa língua. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 12, 37, diz: porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. A boca fala o que o coração está cheio. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, também diz: semelhantemente, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e ela pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. A língua tem o poder de nos levar para o inferno ou para os céus. Aleluia. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Precisamos ter cuidado com a nossa língua, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras. É o que a Bíblia está falando. Precisamos parar de falar, meus irmãos, das pessoas, falar dos irmãos. Aleluia, nem por trás e nem pela frente, porque Deus, ele ouve. Deus, ele ouve tudo. Lembra de Miriam e Arã? Miriam, a profetisa, grande profetisa do avivamento, e o seu irmão, Arão, o grande sacerdote. Lá em Números, no capítulo 12, no versículo 2, diz: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Olha o ciúme, olha a inveja. Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu, aleluia, o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem humilde e muito manso, irmãos. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vocês três vão para a tenda sagrada. Eles foram, versículo 5. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Quando eles chegaram, Deus o disse: agora escute. Escute, vocês dois. Você que é profeta, você que é sacerdote, escute. Aleluias. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles através de sonhos. Aleluias. Com meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei como responsável por todo o meu povo. Olha que responsabilidade Deus colocou acima de Moisés. Aleluia. Pois eu falo com ele face a face, tete a tete, claramente, e não por comparações, e não por enigmas. Ele até me viu a minha forma. Como é que vocês se atrevam a falar do meu servo Moisés? Aleluia. Deus, ele ouviu tanto. Deus, ele ouve tudo. Que já parou para pensar? Já parou para observar? Toda vez que você começa ou eu começo a falar de alguém, aparece a pessoa? Ou então aparece algum conhecido do nada? Você tá ali, ó, com outra pessoa e começa alguém parecido do nada, você tem que... Ó. Por quê? É Deus te alertando.
Deus tem as suas testemunhas. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, toda a nossa intenção vai estar escrito no livro das obras. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, 37, diz: Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverá de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois pelas suas palavras vocês serão absolvidos e pelas suas palavras vocês serão condenados. Aleluias. E lá em Tiago, fala sobre isso. Tiago 3:2 diz: porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavra, esse tal varão ou esse tal varoa é poderoso, é perfeito, aleluia, para também refrear todo o seu corpo. Quer dizer, se nós controlarmos a nossa língua, nós temos o controle de todo o nosso corpo. Se nós controlarmos a nossa língua, nós temos o controle, o equilíbrio, e nós possamos aquele dia não ficar embaraçado, porque tudo nós daremos conta do nosso falar, aleluia. Já parou para pensar nas palavras? Já parou para pensar que palavras são oração? Deus, ele criou o mundo através da sua palavra. Disse Deus, haja, porque palavras têm poder. E se nós nos alimentarmos das nossas palavras, já imaginou? Que terrível! Palavras têm poder. Use as suas palavras e as minhas palavras para abençoar. Em vez de amaldiçoar, abençoe. Em vez de falar algo que te irritou, abençoe. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Use para abençoar, porque nós daremos conta de tudo, até dos nossos pensamentos. Mateus 5:28 diz: Mas eu lhes digo, quem olhar para a mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque e o jogue fora, pois é melhor perder a parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz você pecar, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que perder o corpo inteiro e ir para o inferno. Então, nós daremos conta do nosso corpo. Nós daremos conta de tudo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios 6:19. Então, nada é nosso, mas tudo é do Senhor Jesus. Então, o julgamento final, ele termina o plano da salvação. Mas eu louvo a Deus, porque nós estamos falando sobre isso, e Deus está te dando uma oportunidade de você escrever o seu nome no livro da vida e parar de escrever coisas ruins no livro das obras. Deus está te dando hoje, minha irmã. Deus está te dando hoje, meu irmão, uma oportunidade para você. Aleluias! Para você escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, diz: Porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem a salvação se você desejar. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Deus está te dando uma oportunidade hoje, meu irmão. Deus está te dando uma oportunidade hoje, minha irmã, de você entregar a vida para Cristo e ser salvo. E não passar por este dia terrível. Se você foi salvo hoje, você não vai entrar no juízo final, mas você irá entrar no tribunal de Cristo, que não será para condenação, mas será para o galardão, para te presentear. E a pergunta que eu faço é: você quer presente de Deus ou você quer ser condenado? Eu creio que você quer a presença do Senhor. Eu creio que você quer a salvação. Por isso, neste momento, eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui, meu Deus. Eu não sei quem está acompanhando esta aula. Eu não sei quem recebeu essa palavra, mas tu sabes. Neste momento, Pai, está aqui o teu filho e a tua filha. Perdoa todos os seus pecados e escreve, Pai, o nome de cada um deles no livro da vida. Ah, Pai, apaga. Apaga neste momento tudo que eles fizeram de ruim, tudo passado, como diz a tua palavra. Eis que lancemos no mar do esquecimento
Pai, em nome do Senhor Jesus, honra o teu filho e honra a tua filha pelo poder, pelo sangue de Jesus, porque o Senhor está dando uma oportunidade para que nós sejamos salvos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz de Cristo Jesus. Amém? Fica aí com esta aula. Na próxima, nós iremos falar sobre a eternidade, o melhor momento que nós mais aguardamos. Aleluia.